Boa noite a todos, muito obrigado por estarem junto conosco. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, no tema número 8, a pluralidade das existências. Esse capítulo é dividido em 2 dias, 2 temas número 8 e número 9. Hoje eu vou falar das questões de 166 a 196, e na próxima semana nosso irmão Alan fará a segunda parte deste tema. Pluralidade das existências. As vidas sucessivas que nós espíritos temos encarnados. Nós vimos em reuniões anteriores que o espírito ele habita vários corpos durante a sua existência. E, na verdade, o espírito tem um corpo e não o corpo tem um espírito. Um espírito, durante a sua existência, vai possuir vários corpos. Vamos inicialmente conversar um pouquinho sobre a reencarnação. Como nós já sabemos, todos os espíritos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Todos os espíritos vão desenvolver o seu potencial através da sucessão das reencarnações, e todos são criados simples e ignorantes. Nós necessitamos do processo de reencarnação para aprender, para nos desenvolver. Deus não seria justo se concedesse vantagens a algumas de suas criaturas. Portanto, todos têm a mesma criação e recebem as mesmas oportunidades. Onde estaria a justiça de Deus se não fosse assim? Se para alguns ele desse mais privilégios do que aos outros? Então não. Não é dessa forma que Deus age. Todos nascemos simples e ignorantes e vamos progredindo conforme vamos aproveitando as reencarnações. A reencarnação, ela é a repetição do processo. A encarnação é a lei. Então, nós reencarnamos em um processo sequencial de reencarnações, em que cada uma dessas encarnações nós vamos aproveitando ou não as oportunidades que Deus nos apresenta para nosso aprendizado, para o nosso progresso. A alma, após haver deixado um corpo, toma outro, ou seja, reencarna em outro corpo, repetindo-se essa ligação com o corpo tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Deus, em sua justiça, em sua bondade, não estabelece limites para o número de existências. Deus não tem pressa. Os mais interessados somos nós. Quem tem que se esforçar para progredir, para melhorar, somos nós. Deus está lá nos aguardando, ele sabe que um dia chegaremos lá, mas a pressa é nossa. E, olha que maravilhoso, Deus não estabelece um número de existências. Eduardo, você tem 15 existências, se nas 15 você não chegar à perfeição, não tenha 16, acabou. Graças a Deus não é assim. Se precisar de 20, se precisar de 100,
se precisar de 1000, de 1 milhão de encarnações, Deus vai nos oferecer. Nós é que devemos ter pressa, aproveitando cada vez mais os espaços reencarnatórios. As reencarnações que vivemos agora ainda são inferiores. Inferiores em que sentido? No sentido que elas estão mais próximas do início do programa do que do seu final. Como todos nós sabemos, estamos em um mundo de provas e expiações, que é o segundo mundo na escala dos mundos após os mundos primitivos. Ainda falta muito para chegarmos aos mundos felizes. Então, essas reencarnações que estamos vivendo ainda são reencarnações inferiores. E por isso, o sofrimento faz parte dessas reencarnações, pela nossa inexperiência, pela nossa ignorância. O espírito vai se comprometendo durante as reencarnações e acaba transformando muitas dessas experiências em experiências dolorosas por sua inexperiência, por sua ignorância. Lembrando que nós temos o livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio. Aquilo que nós vamos fazer em cada uma das nossas encarnações é uma responsabilidade nossa. Porém, quando nós não agimos da forma correta, a reencarnação acaba sendo uma experiência dolorosa. Por essa razão, cada um vive o seu tempo, até que o espírito atinja o coeficiente correspondente à perfeição. As reencarnações são muito numerosas e variam de espírito para espírito. Dependendo do seu aproveitamento, dependendo do seu empenho, você terá menos ou mais encarnações do que espíritos irmãos seus. Há espíritos que entendem a necessidade do progresso, que querem progredir, que querem se melhorar e precisam de um número menor de encarnações para atingir seu objetivo. Há outros espíritos que não estão nem aí, querem aproveitar a vida, querem curtir as coisas materiais e acabam ficando para trás. Mas um dia também chegarão à perfeição. Cessada a necessidade de encarnar, atingida a perfeição, igualam-se todos os espíritos nas virtudes. Mais uma prova da bondade de Deus. Não é porque o espírito A precisou de 1000 encarnações para chegar à perfeição e o espírito B precisou de 10.000 encarnações para chegar à perfeição, que o espírito A é melhor que o espírito B. Quando chegamos à perfeição, as virtudes do espírito estão igualadas, não importa o caminho que ele percorreu para chegar à perfeição. Todos nós um dia atingiremos a perfeição. Não existe espírito que deu errado. Não existe espírito que Deus desista dele. A doutrina espírita considera a reencarnação uma expressão da justiça divina. Deus não exige que a alma aprenda tudo de uma única vez. Nós podemos concluir ou realizar em existências futuras
tudo aquilo que não conseguimos nas existências passadas e que ainda não estamos conseguindo viver na existência presente. Muitas vezes nós não estamos preparados. Então, nós deixamos para uma encarnação futura para resolver aquele problema. E muitas vezes, na encarnação presente, nós estamos resolvendo problemas de encarnações passadas. O prejuízo é sempre do espírito. Quanto mais aproveita o tempo e se adianta, suas reencarnações vão se tornando mais suaves, mais desvinculadas de débitos, de expiações, de dificuldades e mais voltadas ao objetivo da encarnação, que é o progresso do espírito. O prejuízo é sempre do espírito. Deus não está nem aí. Isso choca? Choca. Mas o problema é meu. Quem tem que progredir sou eu. Quem tem que se dedicar sou eu. Um dia eu vou chegar à perfeição? Um dia eu vou chegar à perfeição. Mas a pressa é minha. As diferenças entre os espíritos vão se estabelecer no decorrer das próprias existências. Ou seja, dois espíritos que foram criados ao mesmo tempo por Deus não vão progredir juntos, porque cada um tem o seu ritmo. Então, conforme o tempo passa, vão se estabelecendo diferenças entre os espíritos. Espíritos que iniciaram a jornada na mesma condição, com a sucessão das reencarnações e o uso do livre-arbítrio, com maior responsabilidade ou não, progridem de forma diferente. A justiça da reencarnação é comprovada por quê? Porque todos recebem de maneira igual as oportunidades. Quem vai aproveitá-las é o espírito, mas as oportunidades são iguais. Aí está a justiça de Deus. Não é pelo fato que, por nossa ignorância, por nossa inexperiência, por não conseguirmos ainda viver as leis morais, que Deus nos condenaria a uma eterna penalidade por um erro acontecido em uma existência. Irmãos, que maravilha! Ninguém vai para o inferno e vai ficar lá para o resto da vida. Não é assim. Não é assim. Deus é Pai. Por que Ele nos condenaria por um pequeno erro que nós cometemos? Dentro da nossa ignorância, dentro da nossa simplicidade. Não. Então Deus nos dá uma outra oportunidade. Quantas oportunidades nós precisarmos para aprendermos? É aí que se encontra a justiça da reencarnação. Por quê? Se eu estou numa escola, estou estudando e não consigo aproveitar aquele ano, eu tenho direito a repetir o ano e aprender. Por acaso a justiça dos homens seria melhor que a justiça de Deus? Não. Portanto, a prova da justiça divina é a concessão de uma nova oportunidade, sem estabelecimento de limites. Por mais que o espírito erre, as oportunidades vão naturalmente existindo.
Se ele não acompanhar o progresso da humanidade a que ele está ligado, ele vai poder incorporar-se em uma outra equivalente à sua condição moral. Nós já falamos isso em reuniões anteriores. A diversidade de mundos. Se nós não conseguimos acompanhar o mundo em que estamos, nós temos o universo inteiro para continuar o nosso aprendizado. Então, baseado nisso, fazemos a pergunta: reencarna-se apenas na Terra? Os espíritos, eles são seres incorpóreos que povoam o espaço infinito. Temporariamente, eles estão ligados a um corpo, vivendo nos planetas materiais. E temporariamente, vivem um período na vida espiritual. Depois de desvinculados do processo reencarnatório, quando atingem a perfeição, vivem no universo infinito. Por isso, seria infantil se nós imaginássemos que só reencarnamos no planeta Terra. O espírito reencarna onde e quando se fizer necessário ao seu progresso. O espírito se liga a uma humanidade em um determinado planeta e ali vai progredindo, reencarnando, até que possa deixar esse planeta. Ou então, que seja gentilmente convidado a deixá-lo. Nós conversamos também sobre isso quando falamos da diversidade dos mundos. Que nós falamos dos exilados de Capela. Se nós progredimos mais depressa do que o planeta em que estamos habitando, nós não vamos ficar parados esperando esse planeta progredir. Nós recebemos a oportunidade de reencarnar em um planeta compatível com o nosso progresso. Se o planeta consegue progredir e troca, por exemplo, de mundo de provas e expiações, que é o caso da Terra, para um mundo de regeneração, aqueles que não estão preparados para o mundo de regeneração, que não progrediram para poder viver em um mundo de regeneração, vão viver em outros mundos de prova e expiação semelhantes à Terra antes que a Terra progredisse. Portanto, o espírito ele muda de planeta quando se adianta a sua evolução moral e que aquele planeta não oferece mais condições para ele. Portanto, aqueles que se adiantam moralmente podem deixar o planeta e continuar seu progresso em um planeta condizente com sua elevação moral. Quando não conseguimos acompanhar o progresso moral da humanidade, ao qual pertencemos, devemos deixar o planeta. O espírito pode ir para um mundo inferior em situação de missão. Que interessante. Um espírito que já está em um mundo superior, para realizar uma missão, ele pode reencarnar num mundo inferior. Um grande exemplo que nós tivemos foi Jesus Cristo. Jesus Cristo não precisava encarnar na Terra.
Ele se encarnou na Terra com uma missão, com a missão de mostrar ao mundo, de apresentar ao mundo a lei de amor, a lei de Deus. Quando um espírito superior reencarna num mundo inferior, portanto, por sua condição moral, ele vai reencarnar como um missionário ou como um mestre. Em qualquer situação, um espírito que deva reencarnar em outro planeta mantém o seu coeficiente de inteligência, ainda que o planeta seja um planeta inferior. Mesmo que ele reencarne num corpo mais rude, que talvez não possa expressar a sua inteligência. Mas a inteligência moral e a moral do espírito nunca são perdidas. Portanto, o coeficiente moral, aquilo que ele tiver de bondade, permanece com o espírito. Troca-se o corpo. O perispírito se ajusta aos fluidos da natureza do planeta, como nós já vimos. Mas o espírito continua sendo ele mesmo, esquecido de seu passado e reiniciando suas experiências na nova encarnação. De um mundo inferior, o espírito somente vai para um mundo superior por mérito. Portanto, nós só vamos para um mundo superior por mérito. Não tem concessão. Deus não vai chegar para você e falar: Eduardo, você é tão bonitinho, vem aqui viver no mundo de regeneração. Não. O dia que o Eduardo tiver o mérito, tiver aprendido, ele pode ir para um mundo superior. O retorno a um mundo inferior não é um retrocesso. Nós já tínhamos estudado que o espírito não retroage. Tudo aquilo que ele adquire é dele. Portanto, o espírito até pode unir-se a um corpo inferior, ao que tinha no seu planeta de origem. Mas o seu potencial, aquilo que aprendeu, aquilo que é dele, permanece. E como é o futuro com relação ao processo reencarnatório? Cada vez mais a matéria vai se tornando menos densa, porque o perispírito vai se tornando mais leve, mais sutil. Necessidades físicas menos grosseiras, sem a necessidade da destruição para sobreviver. Espíritos mais livres, percepções mais avançadas, mais amplas. Conforme nós vamos progredindo, cada vez mais nós necessitamos menos da matéria. Uma outra pergunta bastante interessante. E a infância? Ela existirá em todos os processos reencarnatórios, em planetas diferentes? Nós sempre teremos a infância do espírito quando encarnado? A infância é uma transição comum e necessária. A infância terrestre é obtusa, embotada. Por quê? A limitação física que impede que o espírito expanda o seu potencial. Em planetas mais inferiores, a infância é limitadora, é demorada, porque é um momento próprio
para o processo de reeducação do espírito. Esquecido do passado, desconhecendo o seu futuro, dependente fisicamente, porque seus órgãos ainda estão limitados. O espírito não tem consciência de sua existência. O espírito tem a memória extracerebral. Ele não esquece nada do que ele fez, do que ele foi. Não é a criança, mas, o espírito não é criança, mas ele está limitado ao corpo em que ele encarnou, o corpo de uma criança, quando dos primeiros anos de sua encarnação, em que os órgãos são pouco desenvolvidos e não permite que ele se expresse totalmente. Por essa incapacidade, a consciência dessa existência está sendo elaborada. Portanto, aquilo que você oferecer a esse espírito, ele vai assimilar. Aqui entra a importância da educação oferecida pelos pais. Porque tudo aquilo que os pais oferecerem à criança, ela vai assimilar, ela vai aprender. E como nós iríamos ensinar alguma coisa a alguém que sabe tudo, que tem consciência de tudo, que é o espírito? Por isso que o espírito passa pela infância, para que, neste período, esquecido dos seus conhecimentos, esquecido do seu passado, ele é um livro em branco para aprender novas coisas, para se reeducar, para aprender a fazer de forma correta aquilo que ele não fazia. Portanto, a infância limita o espírito para que ele possa aprender. Novos valores são oferecidos para que, quando ele se tornar senhor de sua própria reencarnação, material saudável, positivo, tenha sido colocado e ele possa estabelecer comparações e possa mudar o seu íntimo. Nós ainda, infelizmente, teremos muito que reencarnar. Mas uma coisa já está clara. Na existência anterior, o espírito não foi melhor que na existência atual. Não existe retrocesso. A inteligência é limitada a cada encarnação, mas aquilo que possuímos de bondade permanece em nós. O conhecimento da possibilidade de podermos reencarnar tantas vezes quantas se fizerem necessários não é desculpa para deixarmos tudo para amanhã. Veja que advertência muito importante. Na próxima encarnação eu faço isso. Não é assim. Se pensarmos desse jeito, os outros espíritos vão progredindo, nós vamos ficando para trás, nós vamos aumentando o nosso sofrimento. Isso não é condizente com a realidade, porque continuaremos a ter problemas. Quanto maior o número de problemas que eliminarmos na existência atual, melhor será a nossa existência futura. Portanto, vamos procurar aproveitar cada uma das oportunidades de reencarnação que Deus nos oferece, sem culpa, de tentar, sabendo que Deus é todo amor e bondade, é todo justiça, e que vai nos dar
todas as oportunidades necessárias para nosso aprendizado e nosso progresso. Porém, não vamos abusar, não vamos perder nosso tempo, porque quanto mais tempo nós perdemos, maior o nosso sofrimento, maior as necessidades de reencarnação, maiores as necessidades de expiação. Mas um dia todos nós chegaremos lá. Queridos irmãos, esta é a mensagem que eu venho trazer hoje a respeito do Livro dos Espíritos, na pluralidade das existências. Como eu disse, esse capítulo é um capítulo longo. Na próxima semana, nosso irmão Alan vai continuar expondo este assunto. Agradeço a participação de todos e agora eu passo a palavra ao Adriano, que fará a apresentação do Evangelho. Muito obrigado, Eduardo. Todos estão me ouvindo? O som está nítido? Sim. Ok? Ok, obrigado. Que a paz de Jesus esteja conosco. Depois de estudarmos um pouquinho o Livro dos Espíritos, nós vamos estudar um pouquinho o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos fazer o tema número 6, o tema que trata da humildade. Nós vamos encontrar esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós encontramos em Mateus 5:3. As pessoas orgulhosas zombam desta máxima e consideram pobres de espírito todos aqueles que são desprovidos de inteligência e, por aceitarem o que para elas é mera superstição, crendice. Por quê? Essas pessoas, elas possuem um alto conceito de si mesmas e de sua superioridade. Consideram as coisas divinas e as experiências religiosas como indignas de lhes merecer as suas atenções, ou seja, se acham autossuficientes, não precisam de nada na vida além de si próprias. Porém, Jesus usou o termo pobre de espírito com outro significado, se referindo às pessoas dotadas de simplicidade e humildade de coração. Humildade, que é o tema do nosso estudo de hoje. Então, são virtudes que nos aproximam de Deus e são essenciais à nossa felicidade. Exatamente o contrário do que pensam e são as pessoas orgulhosas. Pobres de espírito, então, conforme o entendimento de Jesus, não se trata apenas de progresso intelectual do espírito imortal, e sim também do seu progresso moral, já que o progresso moral decorre do progresso intelectual. Mas a gente já aprendeu no Livro dos Espíritos que nem sempre o segue imediatamente. Pobre de espírito, além da inteligência, é o progresso moral em que o espírito vai crescendo na sua jornada evolutiva. Aquilo que diz respeito à conquista das virtudes, a sua conduta
em relação a Deus, ao próximo e a si mesmo. O Espiritismo nos ensina que a evolução moral nos proporciona sentir e praticar as leis de Deus. Ou seja, sempre praticar o bem, de acordo com essas virtudes que já conquistamos e que purificam a nossa alma. Nessa passagem, então, Jesus coloca como essencial a nossa paz e a nossa felicidade a virtude que nós conhecemos pelo nome de humildade. Mas o que é exatamente humildade? Como Jesus entendia, como o Espiritismo nos ensina? São sentimentos do espírito imortal, porque toda vez que a gente fala de virtude, a gente tem sempre que lembrar que é um sentimento da alma. Nós sentimos antes de falar, antes de agir, as virtudes nós sentimos na alma, no coração, né, no sentido figurado. Então, são sentimentos nossos que, primeiro, falando da humildade, inicia-se pela ausência em nós mesmos do sentimento de superioridade em relação ao nosso próximo. Ou seja, é um sentimento que nivela todos os seres humanos como filhos do mesmo Pai. Olha que interessante. Eu não falo e não ajo simplesmente, eu sinto, eu me sinto assim, não superior a nenhum dos outros filhos de Deus. Mas esse sentimento também, depois, ele passa pela aceitação de nossa fraqueza, nossa inferioridade, a nossa falibilidade, porque todos nós ainda podemos errar, em relação a um poder extra-humano que nós chamamos de Deus. Então, esse sentimento nos faz entendermos que estamos em plena jornada evolutiva, rumo à perfeição relativa. Somos ainda falíveis, embora tenhamos todas as virtudes em potencial, ainda erramos. Então, olha que interessante, ela passa pelo sentimento de não me sentir superior, justamente porque eu ainda sou inferior, eu ainda sou falível, mas eu estou em jornada evolutiva. Isso vai ter um reflexo muito importante no nosso aprendizado, no nosso amadurecimento emocional, psicológico, quando a gente vai lidar com a culpa, com os erros. Né? Aceitar que errou, não ficar remoendo, não ficar fazendo com que sentimentos negativos fiquem dentro da gente. Então, essa aceitação elimina muitos passos no caminho do progresso. Mas a humildade, além de iniciar pelo não sentimento de superioridade e passar pelo esse sentimento de aceitação da minha fraqueza, ele finaliza no ato de submissão ao Criador, que é esse poder extra-humano que muitos de nós, orgulhosos, não aceitamos e que achamos que é uma fraqueza daqueles que têm pouca inteligência para poder suportar a vida. Não, esse sentimento de humildade, ele finaliza em nos entregarmos a esse Criador, como um filho se entrega ao amor e à proteção da mãe.
E olha que a mãe ainda é falível neste mundo que vivemos. Imaginemos nos entregarmos ao amor e à proteção de Deus. Olha que interessante, então. A humildade que Jesus coloca como essencial à nossa paz e à nossa felicidade é exatamente esse sentimento, essa postura interior, mental, psicológica, de não me sentir melhor que o meu irmão, de aceitar a minha inferioridade relativa, transitória, e me entregar à proteção e ao amor de Deus. Percebamos a profundidade dessa virtude. Tanto é que Jesus coloca como essencial para alcançarmos a nossa felicidade. Na questão 785 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos ensinam que o maior obstáculo ao nosso progresso moral e, consequentemente, a nossa paz e a nossa felicidade é exatamente o sentimento contrário à humildade que a gente está estudando, ou seja, o orgulho. Questão 785 do Livro dos Espíritos. Ou seja, o orgulho nos faz nos sentirmos superiores em relação ao nosso próximo. E olha que raciocínio interessante. Se eu me acho superior ao meu próximo, ao meu irmão, necessariamente eu vou querer tudo que é melhor ou tudo aquilo que não sobrar, eu quero para mim, que nos traz um outro sentimento que é o egoísmo, que é contrário à caridade. Então, orgulho, me sinto superior. E também me sinto autossuficiente. Eu não necessito de nada na vida, a não ser de nós mesmos, para sermos felizes, né? Principalmente, lembra que a gente falou das pessoas, muitos de nós somos orgulhosos, porque acreditamos em ideias religiosas e supersticiosas que para eles são sinais de fraqueza. Então, o orgulho é exatamente o contrário. E nessa questão 785 do Livro dos Espíritos, nós aprendemos que é o maior obstáculo ao progresso moral. Faz com que a gente não valorize exatamente o que vai nos levar ao desenvolvimento da humildade, que é as coisas que estão além da vida material, as coisas que transcendem a vida material, de onde viemos, para onde voltaremos, que é a nossa pátria espiritual, que é a essência da nossa alma, que é espiritual. Então, o orgulho nos faz e nos prende à vida material, porque ainda trazemos esse apego de viver a vida material, dominados pelos prazeres dos sentidos físicos a qualquer custo. Então a gente se entrega a isso. Neste capítulo também, Kardec nos lembra de uma passagem de Lucas 14:1 e 7-11. Quando fordes convidados para um casamento, para uma bodas, nunca tomeis o primeiro lugar. Fui convidado, vou lá e vou me sentar nos primeiros lugares. Pelo contrário, ide e colocai-vos no último lugar. Por quê? Jesus, então, finaliza, a fim de que quando aquele que vos convidou chegar a você e dizer, meu amigo, venha mais para frente, venha mais próximo da gente. Então isso será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco lá na mesa, na bodas, no casamento.
Porque todo aquele que se eleva será rebaixado. Porém, todo aquele que se abaixa será elevado. Então, nessa passagem, a gente vê a confirmação desse princípio da humildade, da máxima da humildade. Não tem nada a ver com sentir-se menor ou inferior em sociedade. Ao contrário, é não nos sentirmos melhores do que os outros e, em consequência, não buscarmos os melhores lugares. Os melhores lugares têm que vir por mérito daquilo que já conquistamos. E é interessante, não nos ofendermos por isso, pelas ações dos outros. São as virtudes que nos elevam e nos permitem, como a gente já viu no encontro anterior, ver e compreender Deus. Aqui na Terra a gente ainda não consegue isso, mas no reino de Deus, sim. E o reino de Deus, ele começa dentro de nós. A gente acabou de falar os sentimentos. A virtude da humildade é um sentimento. Nós sentimos e pronto. E nem sempre o que nos eleva aqui na Terra está de acordo com as leis de Deus. O que nos eleva, o que deve nos elevar, realmente tem que ser reflexo das nossas conquistas íntimas, seja a qualquer hora e em qualquer lugar. O Espiritismo, ele sanciona pelo exemplo essa teoria de que quem se eleva será rebaixado, mostrando para a gente que se encontram na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram na Terra pequenos. Porque ao morrerem, os seus corpos levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca. As virtudes, principalmente que nós estamos falando, a humildade. E ao contrário, o Espiritismo nos mostra que bem pequenos se encontram muitas vezes os que na Terra eram os maiores e os mais poderosos, porque eles tiveram que deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena. E essa grandeza terrena não se leva para outra vida. Quais são? A riqueza material, os títulos, as glórias, a nobreza do nascimento. Então, o Espiritismo sanciona pelo exemplo e nós podemos encontrar na literatura complementar da doutrina espírita. O Espiritismo explica também esse ensinamento de Jesus através da reencarnação, ou seja, numa próxima encarnação, nós que somos orgulhosos de hoje, renasceremos em condições sociais inferiores. Porque a lei de causa e efeito tem como principal objetivo o aprendizado. Se eu não soube aprender e praticar nesta vida e fiz mau uso dos talentos que tive, para alcançarmos a paz e a felicidade, nós vamos ter que conhecer o outro lado para poder começar a valorizar, nunca por mero castigo. Deus nunca fará isso. Ele é amor. Todas as situações que nos incomodam, nos testam,
tanto a inteligência como o lado moral, sempre para o aprendizado. Neste capítulo, ainda, Kardec nos ensina que a inteligência é uma faculdade do homem, como muitas outras, e que ela nos proporciona ricas possibilidades para o futuro do espírito. Porém, desde que a utilizemos para o bem de todos, meu e para o bem do próximo, sendo essa a missão do homem inteligente na Terra. Lembrando que a inteligência não é um privilégio, é uma conquista do espírito. Mas se ele veio com a possibilidade de exteriorizar essas faculdades, a inteligência, é porque ele precisa ser útil. E se ele fizer bom uso. O problema é que quando chegamos aqui, a gente se deixa levar pelos prazeres do mundo. E aí eu posso não exercitar a virtude da humildade. E, pelo contrário, exercitar o vício do orgulho, que vai nos aproximar cada vez mais da matéria e nos distanciar de Deus. Mas aí teremos que suportar as consequências. Muitos de nós fazemos da inteligência instrumento de orgulho e abusamos dela. Mas seremos responsabilizados por tudo o que fizemos. Às vezes, ainda nesta vida. E só para a gente finalizar esse tema humildade, eu queria trazer para a nossa vida prática o que estamos vivendo hoje, que é alvo de muitos questionamentos nossos, né, de como poderíamos evitar os malefícios trazidos pela pandemia, trazidos pela velhice, pelo desemprego, por todos aqueles que não podem e às vezes não têm vaga para trabalhar. Eu vou só utilizar a questão número 685 do Livro dos Espíritos, onde ele trata, Kardec pergunta se temos o direito de repousar na velhice. É uma situação específica, mas que pode servir para a gente abranger aí o conhecimento do que vivemos hoje. A resposta é, temos o direito de repousar na velhice? Sim, de acordo com as nossas forças e as nossas capacidades. Se eu tiver ainda energia, força e capacidade, eu posso trabalhar. Mas aí tem uma subpergunta que é exatamente, mas o que há de fazermos quando precisamos trabalhar para viver e não podemos, pela condição física ou por não termos vagas? Então hoje nós vivemos na pandemia uma situação muito atípica. Nós temos muitas pessoas perdendo o emprego, diminuindo o salário, índices que nunca imaginávamos. Então, qual é a resposta? O forte deve trabalhar para o fraco. Se o fraco não tem família, a sociedade deve fazer as vezes da família. É a lei de caridade. Então a gente tem os idosos, as crianças, os inválidos, os desempregados. Se nós, nesse momento, agíssemos tendo como base a humildade, que é a virtude que nos prepara para a caridade, que intimamente nos faz nos colocarmos na situação do outro, porque eu posso estar daqui a pouco, amanhã, nessa situação de dificuldade que o outro passa, eu poderia agir de forma totalmente diferente. Deixar o orgulho de lado, deixar de ganhar um pouco agora, mas para o benefício de todos. Então, toda a moral do Cristo se resume na humildade e na caridade.
que sejamos fortes e corajosos para fazer com que essas virtudes, principalmente a humildade, cresçam em nós e conquistemos, primeiramente, a nossa paz e a nossa felicidade, porque as outras coisas virão como consequência. Muito obrigado a todos, um excelente final de domingo e uma excelente semana. Até domingo que vem. Boa noite.